Hoje iniciamos uma nova etapa na nossa amizade. Eu quero falar com você. Espero que você queira me ouvir e ouvir as pessoas que eu vou trazer aqui para trazer também assuntos novos, coisas que talvez eu não possa explicar, especialistas explicarão. Eu acho que você só quer aprender, porque tudo faz parte na vida. Desde a gente acordar até adormecer, nós estamos atentos a várias realidades e nem tudo nos é percebido. Mas quando alguém chega e fala aquela palavrinha mágica que abre o nosso conhecimento, ajuda muito. E é isso que eu pretendo fazer aqui com você. Quero trazer a minha vida pessoal, a minha vida como profissional e a minha vida como uma pessoa que está no cenário político trabalhando há muito tempo pela sociedade. Com isso, hoje nós temos uma pessoa aqui no nosso podcast que vai falar sobre a saúde pública, um assunto que é muito importante. E a partir daí, vamos trazer outros temas, porque uma coisa puxa a outra. E eu acho que você vai gostar. Esse assunto te interessa. Noêmia Fonseca está aqui para atender a sua expectativa. Mande sua pergunta. Assim que você estiver nos assistindo, mande sua pergunta, porque responderemos assim que possível. E se não soubermos, pode ter certeza, vou buscar a resposta com quem entende, tá bom? Então, hoje eu estou aqui nessa relação de amizade com você para apresentar uma pessoa muito especial. Eu sou advogada, mas preciso do médico e você também precisa. E eu estou aqui com o Dr. José Cordeiro, que é médico intensivista e que tem uma trajetória brilhante na saúde pública de São Paulo. Vou falar com ele e algumas coisas vão surgir e eu tenho certeza que vão ser do seu interesse. Doutor José. Doutora Noêmia, tudo bem? Tudo bem? Bom, já me apresentou, né? Já disse quem é você e eu queria que você dissesse assim, por que você é médico? Olha, é uma coisa bem curiosa na minha vida. Eu não necessariamente eu pensei em ser médico, não venho de famílias de médicos, né? Mas acontece que em certo momento da minha vida eu fui fazer trabalho social, né, no hospital da USP, né, no HC, Hospital das Clínicas, e lá eu tive a possibilidade de conhecer, né, ter contato pela primeira vez na minha vida com pacientes. E aí, vendo aquele sofrimento daquela gente, né, no serviço público, aquilo me sensibilizou a eu estar tentando um curso de medicina. Doutor José, a nossa amizade, né, não é tão longa assim, mas eu já pude presenciar e experienciar a sua dedicação como profissional médico. E isso realmente me comove, porque, na verdade, quando a gente escuta a população, a maioria reclama dos serviços médicos, reclama da estrutura hospitalar que o Estado, o município oferecem. E isso é muito decepcionante, muito triste, frustrante mesmo, né? Então, eu gostaria de saber se você está satisfeito com a estrutura que você tem de trabalho hoje. E se não está, por quê? Doutora Noêmia, a resposta não é tão simples, né? Porque o SUS nós podemos falar assim de modo carinhoso, que é uma grande mãe, né? Um grande pai o SUS pro brasileiro, né? Como serviço, como estrutura de saúde, o SUS é uma coisa perfeita, idealizada para funcionar como o NHS, né? O Serviço de Saúde Pública da Inglaterra. No entanto, ele deixa vários, como eu posso dizer, vários situações indesejáveis, né? Várias situações para o brasileiro que ele não consegue enxergar o quanto o SUS é bom e qual o potencial dele, tá? Então, vai desde da falta de profissionais, da estrutura física dos hospitais, a falta de leitos. A questão é que, assim, eu como profissional de saúde, eu como profissional e meus demais colegas, existe um empenho ali para prestar um serviço de saúde de qualidade. Existe uma coisa que é a empatia, né? Existe uma coisa que é o respeito pelo seu ser humano.
Obviamente, é muito difícil quando a gente trabalha com seres humanos que todos aqueles seres humanos vão ser pessoas perfeitas e tratar sempre seus pacientes com respeito, etc. Mas a maior parte dos profissionais envolvidos na saúde pública, no que eu tive a experiência de estar trabalhando junto, eles sim, eles têm esse ponderamento, né, com o seu paciente, né, seja profissional médico, enfermeiro, fisioterapeuta e os demais profissionais envolvidos. A grande questão que a gente tem quem está dentro compreende o dinheiro que entra no serviço, mas muitas vezes a gente sabe que tem um dinheiro, mas porque ele não aparece? Porque a gente tem uma maca que está caindo aos pedaços, porque a gente tem um colchão todo esburacado, porque tem serviços que, apesar de a gente ouvir assim pelas paredes que recursos de 9 milhões, 10 milhões, 15 milhões, a gente está trabalhando em situação de guerra com os pacientes. Quando a gente poderia, por exemplo, em pacientes em situação mais grave, que necessita, né, de recursos mais caros, a gente não tem. Né? A gente tem mais dificuldade de estar solicitando esses recursos. E isso, como você está me dizendo, é uma coisa que a classe médica também vê. A classe médica está ciente. E a classe médica também, nessa estrutura de recursos públicos, que, pelo que eu estou entendendo, ela é precariamente distribuída ou não é justa, de forma justa, distribuída para atender todas as necessidades, ela deveria ser mais eficaz, essa distribuição, não é? Sim. Na minha opinião, assim, os recursos, não posso falar com propriedade como são distribuídos os recursos, né? Existe a lei do financiamento do SUS, mas hoje, por exemplo, nós vemos serviços de referência, de excelência, por exemplo, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo, o próprio HCOR, né, o Hospital das Clínicas, são hospitais de referência, que o paciente entra ali e vai ter um serviço de qualidade, uma assistência muito boa. Primeiro mundo. Sim, sem dúvida. Trabalho primeiro mundo. E aí, a gente também tem do lado desses hospitais, acho que não dá 10 quilômetros de distância, por exemplo, o Hospital Pimentas Bom Sucesso. Tá, mas certo. O que acontece? O serviço, né, a instituição, ela não oferece condições para, por exemplo, numa situação de gravidade, numa investigação diagnóstica, não dá recursos para o profissional médico. E me diga uma coisa, doutor, cortando, né? Mas já cortando, mas o médico está satisfeito com essa estrutura ou ele também sofre por um outro viés, ele sofre também algum, vamos dizer assim, algum menosprezo em relação ao seu ganho, a forma de ser remunerado? Como que é isso? Ele é funcionário, nós estamos falando de saúde pública, ele é funcionário do hospital público municipal ou ele é avulso? Como que ele é cooperativado? Qual é a relação, na maioria dos casos, atualmente, né? Não, respondendo a primeira pergunta que a senhora colocou, como o profissional médico se sente? Ele está coado, né? Ele está coado, porque ele sabe que o que ele tem para oferecer é muito pouco em função do que o hospital oferece para ele. Muitas vezes é uma situação de guerra, mesmo tendo dinheiro no serviço público, né? Ele tem que trabalhar nessa situação. E aí, se ele tenta fugir dessa regra cruel, ele é perseguido, né? Se ele tenta agradar o paciente, provavelmente ele não vai agradar a chefia, né? E aí ele é cobrado por isso, né? Muitas vezes os serviços eles só querem números de atendimento, eles não querem saber se, por exemplo, os seus pacientes não morreram, né? Isso é a maior parte dos serviços, né? Existem algumas taxas de mortalidade que os hospitais eles perseguem, né? Afinco ali, que é mortalidade infantil, mortalidade materna, mas parece que se esquece de todo o resto. É mesmo? Os idosos podem morrer, os cardiopatas, enfim, não tem um cateterismo tão facilmente disponível nos serviços, apesar dos altos índices, né, dessa doença, tanto o infarto, as doenças doenças tromboembólicas, AVC, infarto, né? Então, doutor, já vi que o senhor conhece bem mesmo a estrutura do hospital, né? Isso eu posso falar que assim, eu estou falando da parte ruim, né? Porque existe, como eu disse para a senhora, existem os hospitais de excelência,
mas infelizmente não são a E a regra. rede municipal está tão ruim assim, ou algum projeto? Como é que tem visto alguma coisa acontecer para melhorar esse atendimento à população na rede municipal? Porque são vários centros hospitalares, né? Nós temos aí as UPAs, as UBSs, nós temos os hospitais mesmo. O serviço de saúde ele é Hierarquizado. Obrigado. Então, existem as unidades básicas de saúde, onde é a porta de entrada, e nessa porta de entrada o cliente, né, o paciente, ele é atendido de modo a ele não agudizar suas doenças, enfim, e não precisar chegar ali no serviço terciário de uma internação mais complexa, né, de uma gravidade maior. Então, o Serviço Básico de Saúde, ele atende aquele paciente e vai encaminhando para especialidades, para ter o seu acompanhamento clínico conforme a necessidade, né? Esse atendimento hoje, ele tem um gerenciamento basicamente municipal e na maior parte das vezes deixa a desejar, né? O atendimento, na maior parte das vezes, aí voltando para aquela sua pergunta anterior, como funciona também a relação do médico no serviço, ele é ou não é funcionário, então... Para responder isso, a população tem que saber e não sabe que essas... Não sabe, a população não sabe qual é a relação. Ela pensa que o médico é funcionário do hospital, da UPA, e isso não acontece? Não. Então, assim, eu tenho as UBS, as UPAs, os AMES, as AMAs e os hospitais, né, onde tem a maior complexidade do atendimento. Na maior parte desses serviços, os serviços ele é terceirizado, se não quarteirizado. Alguns serviços que mantêm ainda um vínculo de relação de trabalho com os médicos, esses serviços costumam ter melhor desempenho, porque, ao meu ver, existe aquela concepção de que o profissional de saúde ele cria um vínculo, então ele tem cobranças, então ele tem a quem se reportar. De outro modo, como funciona? E aí, como funciona a regra? Os serviços são terceirizados, né? A maior parte dos serviços eles são oferecidos à iniciativa privada, né? Então, através de ONGs, essas ONGs elas contratam quarteirizadas por empresas que vão fazer o chamamento de médicos. E são convites informais, no qual o médico ele trabalha como PJ, né? Ele não tem nenhum vínculo, nenhuma responsabilidade. Nossa, qualquer condição. Só cortando, mas quer dizer que existe uma intermediação da rede pública até chegar no médico. Existe você está dizendo, né, que ele existe a terceirização e depois a quarteirização. A terceirização já é jogar a responsabilidade para uma ONG. Essa ONG, será que é tão necessário assim ter uma ONG entre a empresa e a... Porque os critérios para admitir esse médico trabalhando, na verdade quem vai exercer é a empresa lá na ponta. A pergunta que a senhora me faz é muito difícil, porque existem algumas unidades, alguns serviços no qual essas OS, essas ONGs, elas assumem o serviço, né? E tem como seu chefe um município, o prefeito, e elas contratam seus profissionais. Os profissionais contratados, esse serviço com os profissionais contratados, tendem a ter um desempenho melhor, seja na assistência, no cuidado. Sem a quarteirização, então. Isso. O que eu vejo assim, muitas vezes o profissional ele é mal remunerado, ele não tem sua segurança resguardada, ele não tem nenhum vínculo ali, então é só para dar um dia de trabalho a mais, né, que ele pode estar precisando, enfim, ele vai lá dar seu trabalho, não tem nenhuma responsabilidade, não precisa se reportar a nenhum outro chefe, né, como está a evolução do seu paciente ou não. Então, isso é o que acontece por média, né? Então... Doutor José Cordeiro, por acaso, sabe que eu sou advogada, né? Sim. Então, e qual tem sido a sua experiência como amiga e tendo que, às vezes, por alguma circunstância da vida, usar uma consultoria da doutora, uma orientação? Das melhores. A minha opinião é que a senhora é a profissional mais competente que eu tive contato. Nossa. No meio jurídico. Não, exagero da sua parte, né? Não é exagero. Imagine.
Daqui a pouco o meu cameraman aqui vai querer me contratar. Não, não é assim. Eu sei que eu já tenho uma trajetória muito longa, sabe, doutor? São 40 anos de advocacia. Eu sei que não parece, né? Parece que eu tenho só uns 15 anos de advocacia, eu estou aqui toda jovem, toda bela, mas, na verdade, eu tenho 40 anos aqui desfrutando desse relacionamento com a Zona Norte de São Paulo, especialmente. Não que eu não tenha clientes no Japão, na Europa, nos Estados Unidos e em outros lugares. Eu tenho também. E isso já, desde que eu me formei, eu já comecei a ter essa experiência com pessoas que vieram de outros lugares e acabaram me contratando, né? Eu tive uma passagem pela Eletropaulo, onde eu fui advogada, e lá eu tive as experiências mais inusitadas possíveis, porque tive que trabalhar. Quando eu cheguei lá, na verdade, eles precisavam de um advogado criminalista. E eu, muito metida, logo falei que eu era criminalista, né? Mas eu estava começando também, eu me formei em 81, era o ano de 84, eu tinha 3 anos de advocacia. Mas eu logo falei, não, ó, criminal é minha área. Lógico que eu queria a vaga, né? Então, e fui jogada na Arena dos Leões para cuidar de um assunto completamente novo, que era fraude de energia elétrica. Um assunto bem novo, porque a Eletropaulo estava enfrentando isso na cidade de São Paulo, e eu precisei assumir isso, e numa banca de 40 advogados que tinha, eu era a criminalista. Então, vamos lá, né? Então aí eu comecei a desfilar por São Paulo de bip. Naquele tempo tinha um bip que fazia pipi, 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 me chamava de dia, de noite, porque era eletrocutamento de madrugada, caminhão da Eletropaulo que desceu rua abaixo, entrou em casas, era uma confusão. E eu tinha que estar ali 24 horas à disposição da Eletropaulo para atender todas as ocorrências. E de dia ficava correndo atrás das fraudes. E as fraudes eram bem, vamos dizer assim, grosseiras naquele tempo. Hoje elas são mais sofisticadas, mas naquele tempo elas eram bem grosseiras. Era fácil de detectar. Então eu chamava a polícia e vai a polícia técnica, e logo a gente tinha um processo, e eu me tornei uma pessoa muito de fácil ajuste com os consumidores, porque era muito difícil. A Eletropaulo queria ir a ferro e fogo, e eu chamava para conversar, chamava a diretoria, e sempre fiz os melhores acordos para a empresa, e de forma que não estrangulasse o consumidor também. Isso foi muito importante. De certa forma, esse assunto, né, esse tema, ele era muito pesado, e eu acabei degringolando, vamos dizer assim, para uma área que era completamente nova. Eu fui fazer a parte de colocar energia elétrica em favelas. Aí eu fui destinada a conhecer ali a Avenida Candido Sampaio, o deputado Candido Sampaio, e ali do lado de cá do Jardim Princesa, eu fiz todo o cadastro daquela comunidade, das pessoas que ali moravam naquele tempo, isso nos idos de 1988, 89, 90. Eu ia lá fazer o cadastro das pessoas que não tinham energia elétrica, e ninguém tinha. E acabei fazendo ali todo o trabalho para que a Eletropaulo, na época, colocasse energia elétrica. Eu acredito que as pessoas foram muito beneficiadas, e depois disso surgiram outras demandas, porque ali o que não faltava era criança barrigudinha, o que não faltava era que devia ter vermes. Aí eu logo pensei num projeto, juntei uma mulherada, gente, vamos fazer alguma coisa pela comunidade ali, e acabamos tentando fazer um trabalho na área de parasitológicos, né, que a gente queria fazer exames, mas era muito caro, o laboratório não queria fazer parceria. O que nós fizemos? Fizemos uma parceria com um médico do Hospital Dom Silvério, que deu uma sugestão. Por que vocês não fazem um trabalho na área de doenças adormecidas do coração? É um assunto novo, ninguém sabe. As pessoas têm sintomas, passam a ter problemas, morrem e não sabem que morreram por causa disso. Aí, com alguma explicação, entendemos do que se tratava, e aí formamos uma equipe com 33 mulheres, mulheres de fibra, essas que me acompanhavam. Várias ainda estão comigo até hoje e participam de grupos com a gente. E nós começamos a ir nessas comunidades,
e fazer um censo das pessoas que tinham aqueles problemas, aqueles sintomas, que eram mancha no corpo, que eu me lembro, né? Eu não lembro muita coisa, mas eram manchas no corpo, dores estranhas e umas coisas assim. Eu sei que nós distribuíamos senhas e essas pessoas aguardavam até a próxima semana. Na outra semana, esse hospital mandava uma ambulância, na época era a Takaoka, que era uma das mais completas, e um ecocardiograma e um eletrocardiograma, um aparelho, quero dizer, né? E as pessoas faziam exames, passavam pelo médico, tinham 2 médicos residentes, enfermeiros. Nós fizemos um trabalho lindíssimo. Doutor devia ter te conhecido naquela época, porque tenho certeza que você ia aderir ao trabalho, porque foi muito bonito. Nós fizemos cerca de 16 comunidades, na época a gente chamava de favelas, né? Mas fizemos 16 e só paramos porque um candidato a vereador na época, a gente não sabia, mas quando a gente fazia o trabalho, quando terminava o trabalho, ele colocava uma faixa agradecendo a população como se ele tivesse feito. E isso deu uma decepção muito grande nos médicos, acharam isso um absurdo e eles não quiseram mais fazer. Mas o trabalho foi maravilhoso, foi muito bem utilizado. O doutor que nos ajudou, que é o doutor Paulo Frange, que hoje inclusive é vereador, ele usou esse trabalho para participar de um congresso na América do Sul sobre doenças adormecidas do coração. E ele deve ter tido muito êxito, porque foi um trabalho muito bonito que atingiu mais ou menos 1.600 pessoas. Esse trabalho foi digno de uma medalha de honra a todas aquelas mulheres que nos ajudaram. Isso foi maravilhoso. E eu devia ter te conhecido naquela época, porque foi um trabalho lindíssimo mesmo, e eu espero que algumas pessoas ainda se lembrem da qualidade do atendimento e de como as pessoas se dedicaram. E eu quero dizer a vocês que hoje nosso tema está exaurindo aqui o nosso tempo, né? Mas voltaremos, vamos conversar mais. Temos muita coisa a tratar e vocês viram como foi importante o Dr. José Cordeiro trazer esse panorama do ponto de vista médico. Então, pensem comigo, os médicos também têm sensibilidade para ver o que acontece na rede pública. E o doutor colocou aqui muito bem que há mérito em muitas ONGs, há mérito em associações, há mérito nos médicos, há mérito em empresas quarteirizadas, mas alguma coisa sempre escapa. E esse escapa é que é ruim. Nós precisamos de uma gestão na saúde pública mais eficiente. Esperamos que com o passar do tempo nós consigamos que profissionais cada vez melhores assumam esses postos chaves da saúde pública. E para que você que está aqui assistindo e que com certeza tem muita reclamação a fazer, ou quem sabe elogiar, né? Fique à vontade para nos dizer aqui nos comentários o que você achou da nossa conversa, do nosso bate-papo informal aqui com o Dr. José Cordeiro. Dr. José, quero que o senhor faça seus agradecimentos finais ou suas colocações rapidamente, porque nós estamos terminando. Bom, só para concluir, né, minha opinião, como diz minha opinião, eu acho que existem muitos problemas na saúde pública, mas que são independentes de uma ONG ou uma gestão direta do município, né? Mas existem os problemas que estão aí. E como eu posso dizer, muito desses problemas se dá por uma falta de gestão. De modo geral, é isso, falta de gestão. Doutor, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui e dizer a você que está nos assistindo que foi um prazer enorme falar com você e saber que você está aí interessado em aprender, saber mais e, quem sabe, contribuir também com a sua sugestão. Eu fico no aguardo. Até uma próxima. O nosso episódio de hoje foi Saúde Pública. Muito obrigada.